Por que a gente está aqui no final da tarde discutindo as notícias, dados de mercado, clima, etc, né? Aí eu posso me recordar um pouco aí a questão de quase 15 anos atrás, quando nós começamos nossos grupos de discussão, a importância que era nós estarmos discutindo o que estava acontecendo na agricultura, o que estava acontecendo com relação ao mercado, clima. Foi assim que nasceu nossa Academia da Alta Produtividade, que há quase 15 anos atrás nós tínhamos o nome de Grupo Técnico Consultoria Agrícola, o GTC, onde lá em Passo Fundo a gente se reunia uma vez por mês para estar fazendo essa discussão. Com as tecnologias que nós temos hoje, nós podemos estar não só diariamente aqui trocando essa informação, só que a cada minuto nós está vendo o que está acontecendo nesse mundo e trocando informações com os profissionais. Então, nada melhor do que a gente poder estar trazendo essa ferramenta aqui, né? Como você falou, o grande objetivo é a gente passar um pouco a limpo o dia, trazer o resumo do dia, das principais notícias que estão envolvidas com agro e fazer o fechamento do mercado, fazer uma previsão de clima. Esse é o nosso objetivo de estar aqui. Espero que ele possa estar atendendo e a gente é totalmente aberto aí a sugestões. Por favor, façam, que vai ser de muito bom grado essa troca de informações junto com vocês. Com certeza, Gustavo. Toda terça, quarta e quinta, às 6 da tarde, a gente está aqui com as informações que pode acontecer, de notícias, acontecimentos aí no mundo todo, e você imaginar o seguinte: mas como que isso se conecta, como que isso impacta aqui no Brasil, como que isso se conecta comigo, que sou do agro? Mas é por isso que existe essa análise, essas avaliações, para a gente entender o contexto todo, né? Olhar as coisas isoladamente não dá muito certo. Agora, a gente já vai para as notícias aqui, falando em informações. Uma notícia que repercutiu muito aí nesses últimos dias e hoje teve mais desdobramentos, inclusive, que é a seguinte: olha só, as declarações do presidente Lula durante viagem oficial à Etiópia, comparando as ações de Israel na faixa de Gaza ao holocausto nazista, geraram muita apreensão no setor do agronegócio brasileiro. A declaração foi considerada vergonhosa e grave pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que resultou na declaração do Lula como persona não grata pelo governo de Israel. Esse acontecimento foi lá no domingo, né, essa declaração do Lula. Agora, o impacto todo e o desmembramento disso é que está acontecendo agora. Então, embora as exportações brasileiras aí para Israel, elas representem 0,2% do total, é uma fatia pequena, o país do Oriente Médio é um parceiro estratégico porque ele fornece insumos essenciais para o agro brasileiro, como fertilizantes, defensivos, sementes. Israel, inclusive, está entre os 6 maiores fornecedores de fertilizantes do Brasil. O Lula já disse que não vai pedir desculpa, mandou o embaixador brasileiro em Israel voltar para casa, né? Ainda não está decidido, o Itamaraty ainda não decidiu se ele vai retornar depois para Tel Aviv ou não. E essa é uma medida considerada aí bastante dura nas relações internacionais, né? Então, entre os riscos para o agronegócio, que a gente já vai ouvir o Gustavo aqui, tá, dessa situação toda, dessa crise diplomática, né? Pode ocorrer um aumento nos preços de insumos, dificuldade na importação, perda de competitividade, sem contar outros setores aí também que começam a se preocupar, porque Israel é uma referência aí em termos de tecnologia, inovação digital e biotecnologia também. Gustavo, você acredita que tem algum risco aí de rompimento nas relações comerciais entre Brasil e Israel? Como é que você avalia essa situação? Juliana, a situação é muito grave, realmente, como você colocou. Israel é um país hoje que tem muitas ligações econômicas junto com o Brasil. Nós temos transações importantes para o agro, não só como fornecedor de insumos, mas também como nós fornecendo alimentos até para Israel. E o Brasil sempre foi um país que apoiou muito a criação da terra de Israel, e não em detrimento a outros povos. Na verdade, foi só para colocar, né, todo o povo judeu dentro de um único local, e que isso é uma briga secular e que não vai ser resolvida tão cedo, né, a briga entre os judeus e os muçulmanos. E nós não estamos aqui para julgar quem que é melhor, quem que é pior. Eu acho que não é esse o caso, mas o caso que o presidente Lula falou não foi nem tanto a questão do que ele falou sobre a questão de Israel lá no povo, lá contra o Hamas, na faixa de Gaza.
mas principalmente foi a comparação com o Holocausto, né? Essa foi gravíssima a situação, onde milhões de judeus morreram devido aí uma seleção, né? Uma criação de uma seleção de pessoas, como os países muçulmanos que são de extremistas querem também fazer. Porque a partir do momento que os muçulmanos querem acabar com os judeus, eles também estão fazendo o mesmo papel. Então isso é um verdadeiro absurdo que acontece. E quando acontece de forma diplomática, né, o presidente de Israel falar que o presidente do Brasil é uma pessoa não grata, isso quer dizer o seguinte: não é só a pessoa que não é grata, está colocando o país que não é grato também. E pior, qual que é a repercussão que está acontecendo no mundo? No mundo está se colocando o Brasil como um país que tem uma ditadura, um pensamento que tem pessoas que podem fazer com que essa ditadura crie problemas, e isso pode vir a ter sanções. Sanções como foram feitas para a Rússia, quando entrou com a guerra, sanções como existem para Cuba, sanções como existem para o Irã. Então, entre outras sanções que existem no mundo para países que se comportaram numa forma, né, como já diz o nome, não grata para toda a sociedade. E isso pode ser maior. Então, aquilo que comentasse, né, Juliana, sobre a questão só da nossa ligação comercial com Israel, ou seja, né, eles vendendo para nós, nós vendendo para eles, isso pode tornar uma proporção que nós podemos ficar imobilizados para a venda de determinados produtos para determinados países. Olha que absurdo que isso pode acontecer. E pior, o governo federal, com seus chanceleres, estão dizendo o seguinte: não vão pedir desculpa, porque o governo federal acredita que isso é verdadeiro, que o Lula falou. Não foi um deslize. Estão colocando como deslize. Não, esse é o pensamento do governo que nós temos no Brasil. Então isso é muito grave, muito grave. E isso pode ter, então, piores situações, que não é só a balança comercial com Israel. Isso pode ter outros agravamentos que nós vamos ver nos próximos capítulos, para ver como que o governo vai contornar tudo isso. A gente espera que tenha o menor impacto possível aí nos negócios, né, especialmente no agronegócio. Agora, falando de questões diplomáticas, Gustavo, tem mais uma informação nessa linha aqui, ó. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Roberto Perosa, ele está bastante otimista aí com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente já falou sobre isso aqui, né? O Gustavo já fez a avaliação, mas tem uma novidade aqui. Ele está dizendo que mesmo com os protestos de produtores europeus contrários ao acordo, tem tudo para dar certo. Ele deu uma entrevista dizendo que dos 10 itens da pauta, que eram entraves, 9 deles já foram resolvidos. Um último tema que está sendo tratado nesse momento, é um mecanismo de arbitragem, diz ele, né? Falta um item, um detalhe final para decidir onde será essa compensação se houver algum tipo de problema. Na avaliação do secretário, a maior parte dos países da União Europeia é favorável ao acordo. Apenas 6 ou 7, ele disse, né, dos 27 países não querem fazer esse acordo comercial com o Brasil. Depois de vencidas essas questões técnicas aí, o próximo passo é esperar pela implementação do acordo pelo Parlamento Europeu. Ele citou que a Alemanha, a Espanha e Portugal, né, são alguns dos países que têm interesse em aderir a esse acordo. Gustavo, e aí, como é que será essa situação? Juliana, eu tenho uma palavrinha: eu duvido que esse negócio vai acontecer, tá? Porque não é simples assim. Claro que o governo federal brasileiro está colocando como favas contadas ou com a possibilidade disso acontecer, até porque o governo quer que tenha esse acordo, e até para dizer, olha, foi o nosso governo que fez o acerto com a União Europeia. Mas esse é um acordo que eu já comentei aqui, é uma situação que, se pender para a América do Sul, para o Mercosul, vai chegar produto muito barato na Europa, e isso que está acontecendo com os agricultores de lá, que o que aconteceu, principalmente depois da pandemia, né, os países não tiveram mais dinheiro para poder aportar para a agricultura. Os governos estão dizendo o seguinte: o pessoal da cidade está dizendo assim: nós não precisamos da agricultura no nosso país, nós compramos de fora. Beleza, faz o acordo, a gente vai ofertar para eles. Beleza, ótimo. Mas e como que eles ficam lá com a segurança alimentar, né?
E é essa discussão que está começando a acontecer em vários locais. Então, eu sinceramente eu duvido que se sair algum acordo seja um acordo positivo para a América do Sul. Duvido que isso possa estar acontecendo. Isso vai ser muito mais beneficiado para a União Europeia do que propriamente aqui para o Sul. Por isso que não é simples assim, ó, só está faltando um detalhe. Não é bem assim, que está faltando muito mais situações que possivelmente, aliás, e tem um papel muito grande, todos os países da União Europeia têm que aprovar. Não é simplesmente aprovar os itens, mas cada país tem que ser aprovado. Então tem muitos detalhes que vão acontecer e eu ainda coloco, eu duvido que possa estar sendo liberado esse acordo tão cedo assim. Bom, o secretário aí conseguiu a mídia que ele queria, né? A gente está divulgando o otimismo dele aqui, então vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Gustavo, antes de ir para a próxima notícia, a gente só queria mandar um alô pro pessoal que está com a gente no chat ao vivo aqui no YouTube. Falamos de questões internacionais, a gente tem audiência no Paraguai também, né? O Weber está participando com a gente aqui, ele diz que é de Nova Esperança, no Paraguai. Também com a gente Tatiane Zago, Mônica Santos, Juliandro Dias, uma audiência bem legal interagindo com a gente aqui e acompanhando o fechamento do dia. O pessoal quer ficar bem informado, viu? Vamos lá para mais uma notícia, então? Mais uma informação agora. A Conab divulgou aí o seu acompanhamento semanal das lavouras brasileiras e atualizou o estágio de desenvolvimento das lavouras de milho, da safra de verão 23-24 e também da segunda safra 24 no Brasil. O plantio da primeira safra, 23-24, segue próximo do final no Brasil, já passou aí dos 98%, e os estados que ainda estão realizando plantio de verão são o Maranhão e o Piauí. Ao mesmo tempo, a Conab indica que os trabalhos de colheita do milho verão já foram efetuados em 21% das lavouras. Quem está colhendo o milho verão agora são os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas. Já a segunda safra do milho também está com atividades aí de plantio bastante avançando rápido, né? No país, até agora, 45% da área prevista já foi semeada e os estados mais avançados aí na semeadura são Mato Grosso, Paraná, Tocantins, Goiás e também Mato Grosso do Sul. Agora falando um pouquinho da soja, a colheita da safra 23-24 já atingiu 30% da área no Brasil, diz a Conab, né, nesse relatório. No mesmo período do ano passado, a colheita estava em 23%. Tem equivalência aqui com a realidade, com os contatos que você tem, Gustavo? Esses números aqui que a Conab nos atualiza hoje? Sim, Juliana, sim, praticamente 50%, avançou muito, principalmente nessas últimas semanas, em vários locais a questão do milho. A gente já comentou aqui e vale ressaltar, né, apesar do atraso do plantio da soja lá em outubro, novembro, as regiões do centro-oeste, como teve um período de temperaturas altas, secas, antecipou a colheita dessa soja e favoreceu que, ao invés desse milho fosse plantado mais tardiamente, como normalmente aconteceria se tivesse chovido bem para essa soja, mas pela intempérie, pelo estresse acontecido e essa diminuição toda a produtividade de soja que aconteceu, antecipou a colheita, fazendo com que antecipasse também a semeadura do milho, né? Então, os dados oficiais da Conab, 50% plantado no Brasil. Eu queria chamar a atenção para um dado aqui do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Estatística Agropecuária, que trouxe no seu último relatório, que vai até semana passada, 65% da lavoura de milho no Mato Grosso, que é a maior área que se tem, praticamente metade do milho, safrinha, está no Mato Grosso, Mato Grossão, né? Metade está lá, praticamente 65% já está plantado lá no Mato Grosso. E quando a gente divide um pouco o estado do Mato Grosso, a gente vai ver que o Médio Norte, né, que é principalmente a BR-163, que é a principal região, a maior área, inclusive, de milho no Mato Grosso, encontra-se nessa região, já tem 82% da área de milho plantada nessa região. Então, dá para a gente ver que avançou muito bem, né? Possivelmente o Marcos deve estar
nos escutando nesse momento, lá do norte do Mato Grosso, que hoje à tarde me mandou inclusive uma foto, né, da casa dele, mostrando a chuva acontecendo para Sorriso, estava chovendo em Sorriso, Sinop, eu estava falando com várias pessoas por lá. Então, o pessoal está agradecendo essas chuvas que estão acontecendo ainda no mês de fevereiro, e mês de fevereiro ainda chove. Mas eu quero chamar essa atenção para todos, aquilo que a gente poderia estar imaginando, né? A gente imaginava ainda em dezembro, na virada do ano, que a gente pudesse ter uma situação de milho plantado mais do tarde. Não foi isso que aconteceu. O janeiro e fevereiro nos mostrou essa antecipação toda, e antecipação com boas condições de plantio. Então isso está mostrando que possivelmente uma boa parte do milho já implantado terá um bom potencial de produção, mesmo que a chuva se antecipe aí antes do final, né, de abril para maio, né, pode ter já avançado esse potencial de produção. Então, esse avanço aí, para quem é produtor dessa região, uma excelente notícia. Agora, isso é notícia para mostrar que os preços de milho não devem subir tão cedo, porque a perspectiva, por enquanto, é uma perspectiva de boa produção. Semana passada nós trouxemos outro dado de milho que é importante a gente relembrar, né? Oficialmente se imaginava uma diminuição de 10% na área de milho no Brasil, no milho segunda safra, e hoje se trabalha na casa dos 7% de redução somente. É 3% a mais. Então, 3% a mais de área de milho que estava se planejando. Está chovendo bem, está se desenvolvendo. Por enquanto mostra um potencial bom. Lembrando que quem vai definir os preços de milho, quem vai definir tudo isso, a oferta que nós vamos ter, são as chuvas dos meses de abril e maio. Então tem muita coisa para acontecer até lá, mas vamos ver, as notícias são com uma perspectiva de uma produção alta para o Brasil esse ano.